Alberto Júnior, tá ali. Francisco Patrício também estou vendo aqui. Gisele Martins aqui. Ian Ribeiro, tá ali. Ítalo Araújo. Opa, pulei um. Depois do Ian tem a Isabelle Almeida. Isabelle Almeida, se encontra? Isabelle Almeida parece que não se encontra. Agora sim, Ítalo, Joana, João Lucas, também já coloquei. Chamei, eu vi seu nome aqui na lista, eu já coloquei, tá? José Matheus. Aqui ele. Júlia Evelyn, cadê? Júlia Evelyn tá aqui. Laura, também já vi. Lavínia tá aqui. Letícia Ribeiro, não. Lisa Ricardo, não. Lívia Nara, já vi ela ali. Maria Clara, deixa eu ver, não tem o nome dela aqui. Maria Letícia não. Maria Lúcia, já vi ela. Maria Natália, também vi. Sara, tá ali com a cara da Mona Lisa, também já vi. Stephanie, Suiane, Tiago não. Vitor Emanuel e Yasmin Silva. Yasmin não se encontra? Bom, então, vamos lá. Frequência feita, é um trabalho a menos para nós. Bom, seguinte, hoje eu vou facilitar um tantão assim da vida de vocês. O que é que a gente vai fazer? Lembram que a gente vai começar a ver um romance naturalista, né? Nosso trabalho vai ser esse. Pega um romance naturalista, a gente vai ler só 4 capítulos, que necessariamente são 4 páginas, tá bom? O capítulo 1 pega uma página, o capítulo 2 e 3 é outra página, e o capítulo 4 é meia página. Na verdade, são 2 páginas e meia, tá certo? Um pouquinho mais de 2 páginas e meia. A gente vai fazer só isso, tá certo? Se não der tempo a gente ler tudo, que eu quero ler com calma e quero explicar, a gente pega essa aula e a próxima, que eu acredito que é isso que vai acontecer, e a gente já coloca o nosso ensaio para fazer, né? E o que é esse ensaio, professor? Pelo amor de Deus, ensaio literário, basicamente, como eu resumi para vocês, eu acho que eu resumi da melhor maneira possível, é um artigo de opinião sobre uma obra literária. É algo como um resumo, algo como uma resenha. A gente pode até mudar para uma resenha, que eu acho mais interessante também. Tão interessante quanto o ensaio. É complicado? É difícil? Não. A partir do momento que você presta atenção, que você se aprofunda aqui na leitura, a gente consegue fazer uma boa produção de um texto que será esse ensaio. Tá certo? Bom, então vamos lá. Eu vou resumir o primeiro capítulo e vou lê-lo. Depois eu resumo o segundo e vou lê-lo, terceiro e quarto, tá certo? Tem um resumo aqui, na verdade eu poderia até deixar só o resumo, mas o resumo tá resumido até demais, tá bem? E, claro, eu vou colocar o livro inteiro lá no Google Sala de Aula para vocês, tá certo? Lá no mural. Não fiz ainda porque eu quero colocar só o recorte dessas 3 páginas, aliás, porque, afinal de contas, o livro tem 99 páginas. Só lembrando que o livro está no domínio público. Que é isso, professor? Domínio público é um site do governo, que lá você encontra obras literárias que você pode baixar de graça, tá certo? Tudo que está no domínio público, o nome já diz, é público.
tá certo? Essas obras são tão famosas e algumas tão antigas que seu domínio já se perdeu, né? Já não tem mais um detentor de direito autoral. Necessariamente já é uma produção de todo mundo. Por isso que está lá no domínio público. Você pode baixar o que você quiser lá sem pagar. E você pode distribuir, você pode mandar para quem você quiser sem nenhum problema, tá certo? Como assim, professor? Eu mando qualquer livro que eu tenho aqui para qualquer pessoa sem problema. Eu tenho alguns professores, ou pessoal, que eles têm os PDFs que foram comprados, certo? Isso na faculdade que eu estou falando. E eles não mandam para outras pessoas porque eles têm receio de alguma repercussão jurídica. A professor, alguém vai processar outra pessoa só porque a pessoa divulgou o livro da pessoa sem autorização? Olha, isso é crime, né? Claro que isso é uma besteira tão grande como eu pegar um livro qualquer, deixa eu ver. Ah, não tenho nenhum perto aqui. Vou pegar esse livro, cadê a câmera minha, que eu não estou vendo? Pronto. Vou pegar esse livro aqui e sair copiando, né? Fazer xerox dessas folhas aqui. Necessariamente, por lei, isso é proibido. Mas todo mundo faz isso, né? Sim, todo mundo faz. As pessoas param o veículo em cima do sinal da faixa de pedestres, aliás, e também isso não é legal, né? Mas todo mundo faz. A questão é que esse professor não quer ser a pessoa que vai, como que a gente diz aqui no Ceará, ser tirado para Jó, ser o escolhido para esse problema. Então, esses professores, eles evitam mandar esses livros que eles compraram, mas que não têm autorização para divulgar, tá certo? Isso acontece também com qualquer filme. Você mandar para outra pessoa sem autorização do dono, sei lá, mandar o filme dos Vingadores para alguém, sem que a Marvel te autorize a fazer isso, fere leis brasileiras e até americanas, certo? Mas os livros, só para resumir, os livros lá do domínio público é para todo mundo. Então, eu posso mandar para vocês e vocês podem mandar para quem vocês quiserem sem problema. Vocês podem baixar tudo que tem lá sem problema. No capítulo 1, né, do nosso livro, que vai ser uma obra de Machado de Assis, de um dos romances que a Base Nacional Comum Curricular permite que seja trabalhado no 9º ano, né? Isso aqui não é ideia do professor tirado do nada, certo? Tem uma orientação do governo para que eu trabalhe isso com vocês, tá certo? Eu não diria orientação, é mais para autorização. Vamos trabalhar o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a obra que abriu o romance naturalista no Brasil, certo? É uma obra riquíssima e importantíssima. No primeiro capítulo, a gente tem a morte do autor. Que coisa mais engraçada, né? No primeiro capítulo, a gente tem a morte do autor, professor? Sim. Esse livro é basicamente autobiográfico. O autor, né, do livro, o Brás Cubas, é o próprio protagonista do livro. No caso, o autor fictício, né, que quem escreveu foi Machado de Assis. Só que contrariando, né, do contrário da maioria das biografias, de todas, aliás, o autor começa com a sua morte. Quando a gente pega uma biografia, a gente começa por onde? A gente começa pelo nascimento da pessoa, né? Nasceu no hospital, sei lá o quê, da cidade tal, no dia, mês e ano tal, né? Não é assim que a gente começa uma biografia? A gente até viu isso, porque no nosso livro a gente falou de biografias. Pronto. Talvez eu esteja confundindo a turma, talvez foi no oitavo. Mas, enfim, esse daqui é diferente. Essa biografia começa com a morte do autor. Deixa eu só... Isabelle Almeida, eu acho que ela entrou. Vou colocar a presença dela aqui. Pronto. Esse primeiro capítulo começa com a morte do autor. Certo? Afinal, esse autor, ele não é um autor defunto. Ele é um defunto autor. Talvez isso tenha ficado confuso. Mas ele não é um autor defunto. Ele é um defunto que virou o autor da sua própria história. Porque ele conta a história depois que ele morreu. Certo? Ele veio a falecer em 1800
1969, aos 64 anos de idade. Faleceu sem filhos, faleceu sem esposa. No primeiro capítulo ainda, né? Seu funeral é acompanhado por apenas 11 amigos. E ele justifica esse número pela falta de anúncios de sua morte e pela chuva fina que caía na ocasião. Só que ele está sendo irônico aqui, tá certo? O Brás Cubas, ele era muito arrogante, muito prepotente, muito tudo de ruim do mundo para ter muitos amigos no seu funeral. Por sinal, o Brás Cubas é aquele cara da história que eu falei para vocês, que admirava a mulher, uma mulher, né? Porque ela era bonita, mas não quis nada com ela porque ela era manca. A perna dela, uma perna era menor do que a outra. E ele falou: por que o universo fez essa mulher tão bonita se fez ela manca? Coxa, no caso, diz no livro. E por que o universo fez essa mulher coxa se ia fazê-la tão bonita? Para vocês notarem a frieza, o pensamento egoísta do Brás. Como ele só pensa em si. O interessante para ele é o interessante para ele. O interessante para ele é ter a sua vontade satisfeita. No entanto, né, com ironia, afirma que um dos seus amigos, um que lhe faz um belo discurso no momento do enterro, recebeu dele algumas de suas apólices. Ou seja, a gente tem aqui uma amizade comprada, né? Só para explicar, uma apólice é um documento emitido por uma seguradora, né? Que formaliza o risco do... Como é que a gente chama? Do seguro, do contrato de seguro, tá certo? Por isso que a amizade desse homem foi comprada. Ele recebeu esses documentos de uma seguradora, que foi emitido pelo Brás. Ele descreve, né, mais alguns dos personagens do funeral. Sabina, que era sua irmã, casada com Cotrim. E uma senhora que ele ainda não revela o nome, mas explica que era sua parenta, aliás. Apesar de lamentar, aliás, perdão, ela não era sua parente, tá bom? Mas ela lamenta muito a morte do Brás. Ele explica que foi diagnosticado com pneumonia, mas acredita que morreu mesmo por uma ideia, que ele explica em breve, certo? Primeiro capítulo. Eu vou pular a entrada e vou para o capítulo. Há algum tempo, no óbito do autor, tá? Há algum tempo, hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. E, aliás, a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Não pôs na introdução, mas no fim. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá certo? Falam sobre o Gênesis. Os 5 primeiros livros da Bíblia são o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi, tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, aliás. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncio. Acresce que chovia. Peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e triste
que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia do discurso que proferiu à beira da minha cova. Abre aspas. Vós, o que conhecestes, aliás, vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Aqui, vamos dar uma paradinha aqui e reparar no seguinte. O autor do livro, no caso o Brás, né? Não estamos falando do Machado de Assis. O autor do livro é o próprio protagonista. Então, ele é muito suspeito para falar dele próprio, certo? Então, todo elogio que a gente vai ver aqui, a gente tem que colocar sob suspeita, tá certo? Vamos reparar que falar de você, né, é muito complicado. Claro que você pode, em algum momento ou outro, dizer alguma coisa que não era bem assim, na verdade. Continuando. Cadê? Aqui. Fecha aspas, tá? Bom e fiel amigo, já que é o narrador. Não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Vejam aqui como ele foi ácido, certo? Bom e fiel amigo. Você falou isso por causa das apólices que eu lhe deixei e que você vai tirar o dinheiro lá na seguradora. Note como ele evidencia que a única pessoa que fez um discurso para o seu funeral foi uma pessoa que lhe deixou dinheiro. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet. No caso, o país não descoberto. De Hamlet, fazendo referência aqui ao personagem de Shakespeare. Sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo, tarde e aborrecido. Viram-me ir umas 9 ou 10, viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras. Minha irmã Sabina, casada com Cotrim, a filha, um lírio do vale, e tenham paciência. Daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas, né? Já aqui, como eu disse no resumo, ele evidencia que a mulher não tinha laços sanguíneos com o Brás, mas que ela foi a pessoa que mais lamentou a morte dele. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão, convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos. Não parece que reúna em si todos os elementos de uma tragédia. E, dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo. De pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, morto, dizia consigo, né? Dizia ela própria com ela mesma. É a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde o Ilício às ribas africanas.
sem embargo das ruínas e dos tempos. A imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até as ribas de uma África juvenil. Deixá-la ir. Lá iremos mais tarde. Lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, a porta de um correeiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito. Com uns ímpetos de vaga marinha, me esvaía-se, aliás, a consciência. Eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo se fazia planta e pedra e lodo e coisa nenhuma. Morri de pneumonia. Mas, se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil a causa da minha morte, é possível que o leitor não me creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue por si mesmo. Vamos prestar atenção aqui, pessoal. Na coisa mais interessante desse livro é esse diálogo que ele vai fazendo com quem está lendo. Presta atenção aqui no final, olha só. Morri de pneumonia, mas se eu lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil a causa da minha morte, é possível que o leitor não me creia, e, todavia, é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. Por horas, pessoal. Aliás, por vezes, ele vai fazendo esse diálogo no livro, tá certo? Tem um certo momento que eu acho que eu até estava conversando com a Letícia aqui noutra aula e sobre a quantidade de capítulos desse livro. É até uma quantidade elevada, mas os capítulos são pequenos. Por exemplo, o primeiro capítulo já acabou. Só isso. Tem um determinado capítulo que ele diz, né? Essa parte da minha vida não tem muita coisa boa para ser dita. Pule para o próximo capítulo. Pronto. E vai brincando com o leitor. Tem um determinado momento que ele diz, se você quiser parar a leitura, você fique à vontade. E vai fazendo esse jogo, esse atrevimento até mesmo. Se você não estiver gostando da leitura, pode parar. Pode fechar o livro. Isso que ele vai fazendo. É um livro muito interessante. E, como eu havia dito no resumo do primeiro capítulo, necessariamente aqui a gente tem a morte dele com um certo detalhamento. No capítulo 2, o emplasto. Uma pergunta aqui, que é para a gente... Eu não gosto de falar um assunto e a pessoa não saber o que é. Vocês sabem o que é emplasto? Não? Já ouviu falar naquela folhinha quadradinha, que é um remédio para passar a dor, os salompas? Já ouviu falar? É tipo um band-aid, só que ele é bem maior, né? Parece uma folha de papel, só que é pequenininho assim, bem maior do que o band-aid. E ele é usado para aliviar a dor, tá? Pode ser dor muscular e até dor na coluna. As pessoas usam muito esse tipo de remédio, certo? É um material que é utilizado para colocar substâncias em plásticas, né? Necessariamente a gente pode entender que o emplasto é isso. É um remédio para uso externo. Pronto. Certo? Remédio para uso externo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. É um... A melhor explicação que eu tenho é essa. É um band-aid maior
que vai fazer com que passe as dores, vai ter alívio das dores, tá certo? Alivia torcicolo, alivia rigidez muscular, tá certo? Nos ombros, nas articulações. É isso que é um emplasto, tá certo? Vamos até pular para o próximo capítulo. Eu vou resumir o capítulo, né? Para que vocês já fiquem com a mente um pouco mais fresca para a hora que a gente entrar no capítulo, tá certo? Vamos lá. O segundo capítulo é isso mesmo, o emplasto. No trapézio, que Brás Cubas trazia em seu cérebro, saltou uma ideia que começou a chamar-lhe a atenção. Fazer cambalhotas, espernear, era a criação de um medicamento extraordinário que serviria para aliviar a melancolia da humanidade. Iria se chamar Emplasto Brás Cubas, admitindo que, além de ajudar as pessoas, o medicamento lhes traria vantagem financeira. O autor vai esclarecendo que seu maior objetivo era ter um nome divulgado pela marca, fazer fama. O que ele queria não era fazer um remédio para ajudar a população. Estamos falando de uma pessoa egocêntrica, egoísta, arrogante, prepotente, grosseira e mesquinha. Ele não tinha a menor intenção de ajudar a humanidade. O que ele queria era divulgar o nome dele. E remédio, convenhamos, né? Remédio é que nem comida. Todo dia, ou alguém na nossa casa precisa, né? Todo dia a gente precisa. Então, remédio é muito necessário. Aí você imagina um remédio que tem o nome da pessoa, Emplasto Brás Cubas. E uma coisa para dor, né? Que, novamente, quase todo dia, né? Vou até reduzir. Quase todo dia na nossa casa alguém precisa de alguma coisa para dor. Dor nas costas, dor muscular, seja lá o que for. Então ele queria ter o seu nome divulgado. O que ele tinha era um amor pela glória, pela fama. Era isso que ele queria, tá bom? A gente vai percebendo que ele não era uma pessoa nada boa, né? Ele lembra-se de dois tios seus, um religioso, que dizia que o amor da glória era uma grande perdição, e o outro tio, que era militar, que considerava que o amor à glória era a coisa mais humana do homem. Convém, ele vai falar, né? Convém ao leitor escolher qual que é o certo e qual que é o errado. O amor à glória é a maior perdição da humanidade, ou o amor à glória é a coisa mais humana? Ele diz, julgue por você mesmo. O trapézio aqui trata-se de uma metáfora, tá certo? Não é um trapézio físico, uma figura de linguagem. E ele vai convidando você a escolher qual tem mais razão. Capítulo 2, relativamente pequeno, bem pequeno mesmo. Prestem atenção. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que tinha no cérebro. Né? No caso, ele vai dizendo que o cérebro dele vai balançando com as ideias dele. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas, aliás, de volatim, fazendo cambalhotas, resumindo. Que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas, até tomar forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancolia da humanidade. Na petição desse privilégio, que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado, verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, estou cá do outro lado da vida. Posso confessar tudo. O que me influiu, principalmente,
foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, enfim, nas caixinhas do remédio, estas três palavras: emplasto, Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arfam desse defeito, fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia duas faces, como medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, do outro, sede de nomeada, digamos, amor da glória. Um tio meu, cônego, opa, um tio meu, cônego, no caso religioso, que prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que me retorquia outro tio, oficial de um dos antigos terços da infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem, e, consequentemente, a sua mais genuína feição. Decida o leitor entre o militar e o cônego. Eu volto ao emplasto, fim do capítulo 2. Você note que, novamente, ele estabelece um diálogo aqui com o leitor. Né? Vai diretamente falando com você que vai ler essa história. O capítulo 3 também é pequenininho, tá certo? Eu vou resumir o capítulo 3 aqui e o capítulo 4, tá certo? E vocês vão ler e vai dar para fazer o nosso trabalhozinho sobre o que é que a gente viu na estrutura do romance naturalista já nesses primeiros 4 capítulos. É pouca coisa? Não dá para saber das características? Não. Tanto pela estrutura dos capítulos, como pelo seu conteúdo. A gente já nota no estudo, né? E basicamente eu estou até dando resposta do que eu vou pedir para vocês. Prestem atenção. A gente já nota aqui, né, um aprofundamento na psicologia do personagem, da personagem protagonista, aliás, que no caso é o Brás. A gente já nota que ele tem todas as características, todos os elementos, e a história por si só vai trazendo essas características, esses elementos, essa estrutura do romance naturalista, como eu falei para vocês. Basicamente é isso que você vai dizer, você vai encaixar as ideias gerais de o que é um romance naturalista nessa história. Você vai produzir em forma de texto, é claro, é porque estamos falando da disciplina de produção textual, para você me entregar na próxima semana, eu acho que dá. Certo? Vamos lá, vou resumir aqui o terceiro capítulo. Tendo citado seus tios, o autor decide traçar sua genealogia. O fundador de sua família era Damião Cubas, que tinha esse nome, Cubas, devido ao seu trabalho com tonéis. Damião teria juntado alguns bens por ter se desdobrado como lavrador, além das atividades como tanoeiro, que era a pessoa que trabalha com tonéis e com cubas. Com esse dinheiro, seu filho, Luiz Cubas, teve boas condições de estudo. No entanto, a família do autor desprezava Damião por ter um trabalho simples e considerava apenas Luiz Cubas, que era formado em Cuba, aliás, em Coimbra, como sendo a origem genealógica da família, né? Olha só, a família não considerava o trabalhador, o Damião, que juntou riquezas, como sendo a origem da família, porque ele era um cara lá de baixo, olha, trabalhava com tonéis, ele juntou dinheiro para dar condições, como a gente pôde ver, para o seu filho estudar, né? No caso, o Luiz Cubas. Com o dinheiro do Damião, o filho do Luiz pôde estudar, se formou na
lá em Coimbra. Então, o Luiz Cubas, que era formado, que era mais inteligente, entre aspas, né? Que tinha um status melhor, mais apresentável para a sociedade, era considerado como a origem genealógica da família. O pai do autor, que era bisneto de Damião, ainda foi mais longe na reescrita da história da família. Alegava que Cubas era um apelido herdado de um cavaleiro que, lutando contra os mouros na África, teria quebrado 300 de suas cubas. Antes de inventar essa versão, e ainda teria tentado associar o nome do seu filho, Brás, autor desse livro, ao personagem histórico fundador da Vila São Vicente, que tinha esse mesmo nome. Mas a família do capitão Mor Brás Cubas teria se oposto a essa história. Cita que o resto da sua família, sua sobrinha, aliás, cita o que resta da sua família, né? Que era Valência, filha de Coutrinho. Na verdade, Brás Cubas, né, não fundou a Vila São Vicente, ele fundou a Vila de... ele fundou Santos, tá certo? Pessoal, aproveitar aqui esse último minuto, eu vou colocar o resumo do capítulo e os 4 capítulos no Google Sala de Aula. Até aqui, tem alguma dúvida do que é para ser feito? São só esses 4 capítulos, tá? 3 páginas, pouca coisa para a gente fazer esse ensaio literário. Alguma dúvida, pessoal? Complicado, difícil? Vamos lá, eu quero a opinião de vocês. Já deu 3 horas. Ninguém vai falar nada? Bom, já que não tem dúvidas, então não vou explicar mais nada. Eu vou só colocar a atividade no Google Classroom, tá certo? Amanhã a gente se vê com História e Geografia e tem Geografia na sexta também. Um abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau, pessoal.